Imagine viver num mundo onde cozinhar significava acender uma fogueira a céu aberto, enfrentar o vento, a chuva e a fumaça nos olhos, apenas para preparar uma refeição simples. Era assim que nossos ancestrais faziam. Desde o domínio do fogo, cerca de 1,5 milhões de anos atrás, o ser humano entendeu que o calor transformava os alimentos, deixava-os mais macios, mais saborosos e, principalmente, mais seguros para comer. Mas mesmo após domesticar o fogo, ainda era um desafio controlá-lo. Era bruto, imprevisível, perigoso. E foi justamente essa necessidade de controle que impulsionou uma das maiores invenções da história: o fogão. Mas o fogão, como conhecemos hoje, não surgiu da noite para o dia. Na verdade, sua evolução foi lenta, cheia de adaptações e marcada pela engenhosidade humana. Tudo começa com os primeiros fornos de barro, usados ainda na antiguidade por egípcios, gregos e romanos. Eles construíam estruturas de argila ou pedra, em que o fogo era aceso dentro ou por baixo, e os alimentos eram cozidos lentamente com o calor retido. Já era um avanço: menos fumaça, mais calor concentrado. Na China, há registros milenares de sistemas de cozinha chamados zhao, que nada mais eram que fogões de barro conectados a chaminés rudimentares. Eles permitiam direcionar a fumaça para fora da casa, uma inovação que melhorava muito o conforto e a saúde de quem cozinhava. Mas foi apenas na Idade Média, na Europa, que começaram a surgir as primeiras tentativas mais próximas do conceito moderno de fogão. No século XVIII, cozinhar ainda era uma atividade perigosa. A cozinha era o coração da casa, mas também o lugar onde acidentes aconteciam com frequência. Panelas tombavam, roupas pegavam fogo e a fumaça impregnava tudo. Foi nesse contexto que, em 1735, o inventor francês François Cuvillier introduziu o fogão Castrol, um grande bloco de tijolos com cavidades para panelas, alimentado por lenha, e que usava ferro fundido para manter o calor. Ele era mais seguro e mais eficiente que a lareira aberta. Mas foi apenas o começo. Poucos anos depois, em 1742, o americano Benjamin Franklin criou o famoso fogão Franklin, uma lareira metálica fechada que aumentava o aproveitamento do calor. Sua ideia foi pensada mais para aquecer ambientes do que cozinhar, mas sua tecnologia inspirou diversos outros inventores a pensar formas de controlar o fogo. Esse controle, até então difícil, começava a parecer possível. Mas a grande virada ocorreu no século XIX. Com a Revolução Industrial, o ferro fundido passou a ser mais acessível e a produção de fogões se tornou viável em larga escala. O fogão de ferro a lenha se popularizou nas casas urbanas da Europa e dos Estados Unidos. Era pesado, grande, mas funcional. Tinha bocas com tampas circulares removíveis, permitindo o contato direto com o calor, além de fornos embutidos. Era o orgulho das donas de casa, o símbolo de status da modernidade doméstica. Logo depois, veio o fogão a gás. Em 1826, James Sharp, na Inglaterra, construiu o primeiro fogão a gás funcional. Inicialmente, a ideia parecia absurda para muitos. Cozinhar com algo invisível? Mas as vantagens eram óbvias. O gás era mais limpo, fácil de controlar e aquecia mais rapidamente. Com o avanço das redes de distribuição de gás nas cidades, os fogões a gás começaram a substituir os modelos a lenha. Era o início da cozinha moderna. E não parou por aí. No século XX, com a eletricidade chegando aos lares, surgiu o fogão elétrico. No começo, era caro e ineficiente, mas com o tempo ganhou força. Depois vieram os modelos com acendimento automático, timer, forno com ventilação e até os cooktops, elegantes, compactos e com controle digital. O ápice atual é o fogão por indução, que usa campos magnéticos para aquecer apenas a panela, enquanto a superfície permanece fria ao toque. É seguro, eficiente e parece até magia. Mas afinal, por que o fogão mudou a humanidade?
porque ele não apenas facilitou o ato de cozinhar, ele transformou a forma como vivemos. Com o fogão, as refeições deixaram de ser um esforço de sobrevivência e passaram a ser um momento de união, cultura e afeto. Ele nos deu tempo, tempo que antes era gasto juntando lenha, acendendo fogueiras e vigiando o fogo. Tempo que foi usado para pensar, estudar, criar. Além disso, o fogão incentivou o surgimento de receitas mais elaboradas, impulsionou a indústria de utensílios, deu origem à cozinha como arte. Ele também mudou o design das casas, transformando a cozinha em um espaço mais limpo, organizado e seguro. E, acima de tudo, foi símbolo de progresso. Em muitas partes do mundo, o acesso a um fogão é ainda hoje um sinal de dignidade, de melhoria de vida. E pensar que tudo começou com a simples vontade de controlar o fogo. Fogão não é apenas um objeto, ele é um marco. Ele representa a transição do ser humano de caçador-coletor para cozinheiro, agricultor, engenheiro. Ele resume nossa história de domar a natureza para criar conforto. E embora seja algo que muitos nem percebam no dia a dia, ele está ali, silencioso, mas poderoso, moldando gerações, hábitos e culturas. Da lenha ao gás, do ferro ao vidro, do calor bruto à indução controlada por toque, o fogão acompanha nossa evolução. E quem sabe, no futuro, talvez nem precisemos mais dele como o conhecemos. Mas uma coisa é certa: ele mudou tudo.